atacantes de lado, né? Opções de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Hulk, Keno, Savarino e Marrone. Flamengo com Bruno Henrique, Vitinho e Michael. Palmeiras com Breno Lopes, William, Gabriel Veron, Wesley e Rony. Começa contigo, Mauro. Você fechou os meias, você abre aí a beirada de campo. Já foi o tempo que o Bruno Henrique foi o melhor mesmo, né? Foi até eleito, 19, o grande jogador, foi eleito mais produtivo ainda do que o próprio Gabriel, etc. Tal. Não é o que a gente viu ano passado. Olha, estou apostando muito forte nesse retorno do Wesley, tem o Rony, eu acho que aí pensando nas beiradas e tal, nesse combo eu vou no do Palmeiras. E o Hulk também, né? Tá voltando, eu não sei o que vai acontecer com o Hulk, né? O Keno foi muito bem também no começo, depois se machucou e tal. O Keno a gente sabe o que mostrou, o Hulk a gente vai ter que ver ainda. Então esse Atlético é só pelo nome, né? É o Nacho, é o Hulk, não sei, não jogaram ainda. Esses outros a gente já viu, mesmo que pouco, por exemplo o Wesley e tal. Mas como a última impressão do Bruno, para mim, não foi assim aquela excelente que ele já havia deixado no passado, eu ficaria, em termos de combo, eu pegaria esse do Palmeiras. E aí, Birner? Bom, o combo do Flamengo não tem jogador para ambos os lados, até porque a equipe também não joga com velocistas de ambos os lados. Então isso acaba prejudicando, digamos assim, a formação desse combo flamenguista. Eu sou fã do Bruno Henrique, concordo que ele não fez uma grande temporada esse ano, mas do ano retrasado, por exemplo, para mim foi o melhor jogador do continente. Eu voto no combo do Atlético. Tem 3 opções de nível muito bom, 2 jogadores ali que tendem a ser titulares e uma opção ótima, o Savarino, para essa reserva. E aí, Jean? Difícil também. Também, apesar de ser fã do Bruno Henrique, descarto o Flamengo nessa. Eu gosto muito da dupla Hulk e Keno. Acho que essa dupla... O Hulk, claro, a gente ainda não sabe em que nível ele vai chegar, exato, como ele vai estar jogando. O Palmeiras, ele tem mais variedade, né? Quer dizer, ele tem ali, de novo, tem um combo com 5 jogadores. Acho que a coluna do Renato Maurício Prado também tem a ver muito com isso, né? Com a quantidade de jogadores. É aquilo que o Renato fala mesmo. Você pega os 11 do Flamengo, os 11 são, para mim, significativamente melhores do que os 11 de qualquer outro time. Na hora que você vai ver a quantidade de jogadores disponível, de fato, o Palmeiras tem muito. Essa eu fico bem na dúvida entre Palmeiras e Atlético. Você tem o Savarino também no Atlético. São 4 jogadores, mas são 6 no Palmeiras, né? Você tem Veron, Wesley, William, o Breno Lopes e o Rony, que podem não ser primores do ponto de vista técnico, mas são jogadores importantes. Acho que eu vou com o Mauro nessa, Palmeiras. E aí, Zé? Atlético Mineiro. Você acredita em Hulk e Keno? Eu tenho que acreditar, né? Eles não jogaram, mas eu tenho que acreditar. Não posso só me basear naquilo que eu vi. Se for realmente analisar jogador por jogador, por aquilo que eles apresentaram, eu acho que é o Atlético. O Felipe vai ter que desempatar, né, Zé? Vamos ver se o filho da Dona Maria Helena vai ter coragem agora de desempatar. O filho da Dona Maria Helena... eu sou muito fã do Bruno Henrique. Não, eu sou muito fã do Bruno Henrique. Bruno Henrique, pra mim, individualmente... Só falta... Você tem que desempatar. Não. Não. Soprar aí, pô. Não, é que nem o Birner, que falou que eu duvido do Bruno Henrique, mas é uma dupla, né? A gente tá valendo os dois. Eu vou ficar com o Atlético Mineiro. Eu acho que Hulk e Keno vai dar liga, essa dupla aí. Eu sei que a gente tá falando também no condicional, é o que o Mauro bateu na tecla. A gente não viu esse Atlético Mineiro, mas acredito que veremos. Especialmente, eu não sei como time, assim, se vai dar certo do goleiro ou ponta esquerda, mas no ataque eu acho que a gente vai ver sim força. E para fechar, senhores, centroavantes, Tardelli, Sacha, aí é um Vargas, baile. É time baile. goleiro, aí a gente não vai é 5-0. Flamengo! Vamos lá, Flamengo, é um baile. Flamengo! Esse todo mundo quer começar, né? Flamengo. Esse nem vale discussão. Então vamos fechar da seguinte forma, senhores. O Renato escreveu daquele jeito, para ele time, o Renato Maurício Prado, para ele time Flamengo, elenco Palmeiras, Galo podendo chegar. A gente geralmente fala no geral, nas peças. É isso mesmo?
Time, 11 titulares. O do Flamengo tem mais potencial. Elenco. Então, se a gente considerar o jogo dos reservas também, o Palmeiras leva vantagem? Isso é assim para vocês? Começa contigo, Jean. Então, Felipe, eu concordo com toda a argumentação do Renato. Eu acho que faz todo sentido. Os 11 do Flamengo são realmente melhores. Só que para mim eles são significativamente melhores. E aí tô falando de capacidade de decisão dos caras, entendeu? Claro que você olha para a temporada 2020 e você vai ver que vários jogaram bem abaixo do que a gente sabe que eles podem jogar. Isso é uma outra história. Mas eu acho que assim, os 11 são realmente melhores e para mim não é um pouquinho só, como ele disse. Então, eu concordo com essa avaliação, mas eu não acho que a quantidade de jogadores disponíveis para o Palmeiras, e de fato, o Palmeiras, ao mexer, eu acho que sofre menos, né? Se perde um ou outro titulares. Principalmente assim, a gente pode falar do Gustavo Gomes e do Everton. Esses, se saem, evidentemente, fazem muita falta, né? De resto, eu acho que o Palmeiras sempre se vira muito bem. Mas isso também tem a ver com o fato de que no time titular você não tem caras tão decisivos, né? Que se você perde um Gabigol, se você perde um Arrascaeta, se você perde o Bruno Henrique, o baque ele acaba sendo maior. Então, eu concordo com toda a argumentação dele, mas a superioridade dos 11 do Flamengo, para mim, faz com que o Flamengo ainda tenha o melhor elenco, né? Ainda que sofra mais quando perde os seus 11 titulares, os seus principais, porque esses caras são muito bons. Mas no pacote geral, para mim, o Flamengo ainda tem o melhor elenco do Brasil. E aí, Zé, começa contigo, Zé, a gente tá vendo aí, vai nessa, Maurão, a gente tá vendo o Atlético Mineiro aí, vai nessa, Maurão. Não, é que eu fui montando a seleção na medida que todo mundo votava, né? A minha única dúvida aqui é que eu não sei se ganhou o Felipe Luiz ou se ganhou o Vinha ali na lateral esquerda. Mas olha só como é curioso quando a gente monta. Eu montando aqui os 11, na verdade, a gente tem 2 só do Palmeiras, 2 só, a não ser que coloque o Vinha, né? E 5 ou 6 do Flamengo, se a gente colocar o Felipe, porque a seleção ficaria meio assim, o Everton, o Isla, o Gustavo Gomes com o Rodrigo Caio, na lateral esquerda, Felipe ou Vinha. O Gerson de volante, Nacho e Arrascaeta. Aí você tem o Gabigol de atacante e os 2 de lado do Atlético, Hulk e Keno. Então são 3 do Atlético, 2 ou 3 do Palmeiras e 5 do Flamengo. É curioso isso, né? Curioso. Eu achei até que ia ter mais gente do Palmeiras. Então, assim, mesmo que o técnico tenha mais opções, quando você vai montar, se fosse montar essa seleção aí, puxa, me deu números diferentes. Deu até 3 aqui do lado do Atlético. Achei curioso isso, assim. Então, Mauro, mas... Então, é que assim, como a gente fez, eu tava vendo aqui, fazendo isso que você fez, usando os combos, né? Porque a gente votou por bloco de jogadores, né? E aí, Palmeiras ganhou goleiros e zagueiros. O Flamengo ganhou laterais, volantes, meias e centroavantes. E o Atlético ganhou naqueles segundos atacantes, nos atacantes 2 do de lado, né? Então ficou... por bloco ficou 4 pro Flamengo, 2 pro Palmeiras e 1 pro Atlético.